Vamos começar a nossa conversa aqui, talvez partindo desse último vídeo, que é muito importante, que é a questão de saneamento no Brasil, que é uma questão delicada de se tocar, e eu tenho aqui uns dados que o Vladimir me passou, que municípios com mais de 100 mil habitantes representam apenas 5% dos municípios do Brasil. Então, a questão desse adensamento, dessa vivência e os números que nós temos de saneamento são muito graves. E eu queria entender como é para os jornalistas tocar nesse assunto, porque não é um assunto sexy, claro, não é um assunto bonito de falar. E essa semana nós tivemos 3 dias de debate sobre água, e uma das questões e reclamações, e os jornalistas sabem que eles escutam muito, era o gestor da Sabesp dizendo: os jornais não botam os nossos números e, no fundo, nós temos 70 mil prédios que não são conectados à rede de esgoto, alguns em bairros nobres, e, no fundo, isso não é dito e não pode ser uma ação da Sabesp. É um morador, é uma decisão do condomínio se conectar à rede de esgoto. Como é que é isso? Como é que esse tema vem para vocês? Quão difícil é falar desses temas? E os dados? Por que a gente não vê tanto esses dados? É uma questão que foi colocada na mesa anterior. Isso é da natureza do jornalismo, né? Como disse o João Gabriel. O jornalismo ele está sempre muito conectado à notícia do dia, né? A notícia, ao news, né? Quer dizer, a novidade, né? Isso tem lados positivos, tem lados negativos, mas é da natureza do jornalismo. É difícil a gente conseguir uma matéria mais panorâmica, espaço para escrever, espaço na televisão, que esses assuntos se coloquem com mais profundidade, né? Então, se estourar, o esgoto vai para a pauta, se estourar abrir alguma vala numa vida importante da cidade. Quer dizer, mas o assunto como um todo, ele fica sempre muito distante e muitas vezes, eu vou dizer isso com toda... porque eu estou do lado do jornalismo também, com propriedade, muitas vezes o jornalista não tem informação, né? E não é um problema do jornalismo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro e dando um exemplo pessoal. Eu sou entre aspas, um jornalista especializado no assunto, passei quase 15 anos trabalhando numa revista especializada de arquitetura, e naquele veículo que era pautado pelo news, pela novidade, ou seja, pelo prédio novo que foi implantado na cidade, pela arquitetura nova que foi construída, eu acompanhei naquele período, a arquitetura brasileira. E por exemplo, eu fui o jornalista que cobria o Ângelo Bucci. Era o cara que... Toda a trajetória do Ângelo Bucci, a não ser o primeiro projeto, eu sempre que escrevi sobre o Ângelo Bucci, naquela revista. Foi sempre o primeiro que publiquei um prédio do Ângelo Bucci. Depois de sair e criar a Monolito, o número 1, o Monolito que a gente primeiro fez, foi sobre o Ângelo Bucci. E eu entrei naquele tema achando que conhecia o Ângelo Bucci, né? Porque eu fazia matéria sobre ele. Eu tinha 5, 6 matérias para fazer por mês, ia entrevistá-lo, eventualmente visitava a obra, não era sempre que dava, porque era em Ribeirão Preto, era em Ubatuba, às vezes não dava, e custava para o jornalismo fazer isso, tinha que convencer meu patrão que eu ia ficar um dia fora, que tinha que pagar gasolina, etc, etc. Às vezes era uma conversa com um autor, a minha percepção sobre aquela maquete, e aqueles desenhos, aquelas fotos maravilhosas, e só. Mas achava que conhecia o Ângelo Bucci. A partir do momento que a gente criou a Monolito, é uma imersão sobre um tema, mas é uma imersão também curta, uma imersão de 3, 4 meses no máximo. E eu efetivamente saí da primeira edição, como todas as outras que fiz, com uma outra imagem daquilo que eu tinha entrado. Quer dizer, eu fiquei 2, 3 meses pensando no Ângelo Bucci, visitei todas as obras, passei a entrevistar os clientes, passei a entrevistar pessoas que trabalhavam com ele, né?
Então tem esse ponto, quer dizer, o jornalismo ele tá muito mais conectado à espoleta, né? É um news, esse assunto não entra, né? O Raul, escrevendo o livro dele, uma vez me perguntou assim: Fernando, você sabe de alguma entrevista que algum jornalista tenha feito com o Rino Leve? Né? O Rino Leve foi um dos arquitetos mais importantes que esse país já teve. E ajudei o Raul ali tentando, falei, Raul, tem aqui umas notícias aqui, ali, mas não tinha uma entrevista clássica sobre o Rino Leve, como não tem uma entrevista também ótima, boa, de horas, sobre o Ângelo Butti. Quer dizer, é um problema que persiste, não é? Ou seja, a profundidade da questão, de todas as questões, isso não está conectado, isso é da natureza do jornalismo, isso não é um problema da cidade. Na política acontece isso, na economia acontece isso, nas artes acontece isso. Quer dizer, o jornalismo acaba sendo pautado pela própria natureza com news, não é? Com a notícia. Então é difícil convencer o editor, e mesmo quando você está no papel de editor, é difícil, no meu caso, financiar, conseguir financiamento de um assunto que não seja sexy. Né? Uma revista tem poucas páginas, por mais que você não fale só das páginas, você fale também do site, você tem os debates, tudo isso é escasso. Então a gente acaba trabalhando como um palco, e isso não é só uma limitação do nosso meio, é da própria essência dele. Ele é feito para dar evidência a poucas coisas. Se você dá evidência a muitas coisas, elas deixam de ser evidentes. Não tem jeito. Então, a grande imprensa ela nunca vai conseguir responder bem a todas as demandas ao mesmo tempo. Não é da natureza dela. Por isso, eu acho muito saudável a sociedade civil ela ter amadurecido, até certo ponto ela já amadureceu, e você ter hoje uma leva de publicações especializadas e de grupos de interesse organizados, capazes de produzir estudos, capazes de produzir densidade, porque quando o holofote se dirige para aquele assunto, você encontra lá uma massa crítica organizada, você enxerga os dados, você percebe quem tem credibilidade, você percebe quem convidar ao debate público, você consegue mudar a sua programação e tornar aquele um novo tema rapidamente e com eficiência. É difícil. Durante a crise hídrica de São Paulo, foi possível fazer isso no assunto saneamento. Alguns especialistas me diziam isso, falaram, olha, é uma pena, daqui a uns 20, 30 dias, o problema vai estar equacionado, e eu não vou mais conseguir falar sobre isso. Assim, eles estavam lamentando um pouco, porque na esteira da pior crise hídrica já experimentada por São Paulo, você pôde discutir assuntos que não eram discutidos. Você pôde criar, por exemplo, a gente não sabia quanta água faltava. A própria questão do volume morto, mas o volume morto, o que é o volume morto? Agora, dali em diante, é esgoto? Não tem a captação abaixo de um certo nível, você tem que usar bombas ali para tirar, não está pronto para isso agora. Assim, questões que parecem lógicas, sabe? Existe uma quantidade de água, a gente sabe quanto vai levar. Sequer isso era óbvio. Isso teve que ser muito discutido. Metodologias foram desenvolvidas e foram também elas próprias polêmicas. Em nome disso, num dia de aniversário meu, eu fui beber água de esgoto. Porque no Brasil é proibido você usar água de reuso para muito mais do que regar planta. E em lugares como Singapura, você bebe essa água, e essa água talvez seja mais pura do que a água da Sabesp hoje. Até falava, olha, às vezes a gente tem uma carta padrão, na Sabesp eles dizem isso, a gente tem uma carta padrão quando algum consumidor reclama da água, que ela está mal cheirosa, a gente já manda essa carta que está pronta, dizendo, olha, essa água ela atende às especificações, etc, etc, etc. O que não quer dizer de jeito nenhum que essa água seja boa. Assim, eles estão só desviando a questão. A pessoa reclama que a água está ruim e o cara diz, olha, a água atende à regulamentação. O que deveria levar a um segundo movimento, que é mudar essa regulamentação, pelo menos discutir essa regulamentação. Isso não é discutido. E na hora em que houve uma crise hídrica, a gente conseguiu trazer isso para dentro. Lá na revista Época, eu estou puxando a sardinha para o meu lado, porque era onde eu estava e o que a gente fez. Sabe? A gente pôde debater soluções para a crise hídrica, pôde tirar, pelo menos no ideário, o Brasil
da mentalidade da Roma Antiga. Assim, desde a Roma Antiga, você pega a água limpa de longe, trazendo com aquedutos, e joga a água suja perto. E essa água que você joga suja perto, ela é imbebível. Sempre foi. Assim, quando falamos que, olha, não tem água em São Paulo, não era verdade. O reservatório da Bira estava lá, ele estava lotado, mas aquela água não é bebível. Enfim, e a gente pôde avançar um pouco nessa questão. A gente pôde, e também, assim, isso não é só uma questão da imprensa brasileira, não é só uma questão do cidadão brasileiro. Quando o Sérgio Buarque de Holanda diz que o brasileiro é cordial, o Brasil inteiro é cordial, reage com o coração. A gente é muito apaixonado, a gente está vendo isso agora. Assim, quando você fica sabendo que existe uma exposição lá do outro lado, você nunca vai, com uma plaquinha na frente dizendo que não, menor de idade não pode entrar, você reage àquilo de uma maneira muito visceral, você lê pouco, mas você tem uma opinião sobre aquilo. Não é só do cidadão brasileiro, não é só da imprensa brasileira, é também dos gestores. Fiquei sabendo que uma matéria que eu fiz uma matéria mostrando que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos e o Brasil, vítimas do mesmo fenômeno meteorológico, São Paulo e a Califórnia viveram a sua pior crise hídrica da história, quase simultânea. Sabe, o estado mais rico do país, valia para lá, valia para cá, estado mais populoso e uma crise muito parecida. E os dois governos tomaram atitudes muito diferentes em ano eleitoral. Também tinha essa coincidência, a eleição para governador era coincidente também. E tomaram caminhos muito diferentes, com resultados também muito diferentes. E eu soube que isso rendeu uma bronca no gabinete do governador, porque ele pegou a revista, botou na mesa e deu um chamadão na equipe dele, falou: como vocês não me contam nada disso? E, bom, a equipe dele tinha produzido um dossiê e tudo aquilo, ele não tinha lido. Todo mundo acaba prestando atenção só no que está na ordem do dia. Isso é muito ruim, isso custa muito caro, e o saneamento talvez seja onde isso mais dói. Não tem novidade, não tem tecnologia, é tudo muito básico, saneamento básico, não temos. A gente olha para cá, e aqui é uma audiência muito qualificada, a gente olha para a situação de Roraima e você ouve um ó. Eu fiz parte desse ó. Eu não sabia que estava tão ruim assim. É difícil dar atenção para certos temas. O que é que a elite brasileira, que é quem produz e lê jornais, a gente tem que lembrar que a mídia é formada por brasileiros com diploma superior, ou seja, uma minoria. Dessa minoria, ela também mora numa área minoritária geograficamente. Ou seja, o jornalista carioca, o jornalista paulistano, está entre o Leblon e o Flamengo, ou entre a Vila Madalena e Higienópolis, com raras exceções. O saneamento não faz parte do dia a dia dessas pessoas. Eu só discordo quando se fala, não, mas a gente vai atrás de novidade, ou não há espaço. Há milhões de metros quadrados de papel e de telas de computador para falar do Parque Augusta. Porque, obviamente, a área com menos verde da cidade de São Paulo fica aqui do lado da Paulista. Mas a gente não fala aonde, de fato, falta verde. E até os supostamente engajados socialmente estão falando do seu quintal. É o parque do seu quintal. Saneamento, a gente reclamava da falta de água na época da crise hídrica, onde de fato faltava água, e já faltava muito tempo, a imprensa nunca cobriu. Ou seja, a sociedade brasileira, como os formadores de opinião pertencem a uma minoria, e aí não estou falando de esquerda ou direita, é uma elite minúscula. Então, os seus projetos de estimação falam para uma minoria. O Brasil não está falando da exposição de arte. É a minoria que produz e lê jornais e sites que está obcecada com a exposição. Mas quando a gente fala de saneamento básico, a gente pode falar de ensino básico. Há 200 anos, governos do Brasil só tratam de ensino superior. Aliás, nós somos um dos raros países do mundo que primeiro criou faculdades e universidade antes de ter escola pública. Escola fundamental não é sexy.
Agora, por que não é sexy? Porque essas elites, primeiro em Coimbra, depois em colégios religiosos, até hoje colégios particulares, ela não frequenta o ensino fundamental, ela frequenta a universidade. Então vamos falar de bolsa, de Ciências Sem Fronteiras, de cotas. A gente não fala do ensino fundamental, onde de fato a gente poderia mudar o jogo e onde de fato a maioria da população estuda. A gente está discutindo aonde 10 a 15% da população brasileira chega, que é a universidade. Então esperar que o saneamento possa entrar na mídia quando não está faltando água é muito difícil. Aproveitando que a Ana falou na mesa anterior, a maioria dos jornalistas, e como jornalista eu falo, a maioria dos cidadãos desse circuito, Higienópolis, Vila Madalena, Baixa Augusta, eles nunca estiveram em bairros onde de fato falta água, não tem tratamento, onde as crianças estão brincando em cima do esgoto. Talvez só quem vai aí para o litoral norte pode ter essa ideia por 2 ou 3 dias, que é o esgoto e a céu aberto. Mas no dia a dia você ignora. E aí não é só o jornalista é o médico, é o advogado, muitas vezes o gestor público, que não tem a menor ideia do que acontece fora do centro expandido. Eu acho que muitas vezes a culpa é da mídia, é um enorme cacoete, e é fácil, né? Culpar os outros e não fazer a autocrítica. A mídia é retrato dessa sociedade brasileira. Pouco lida, pouco informada, pouco viajada. A gente tem 1000 números aí para comprovar, inclusive aí, em termos de frequência, a exposições de arte. Tenho aqui grandes amigos onde essas questões estão aqui, a gente discute privadamente e após algumas matérias, etc. Justamente não cabe à mídia provocar um pouquinho esse cidadão de que, em vez de estar discutindo coisas tão superficiais, na hora que fala de educação, todo mundo levanta a bandeira da educação, mas qual é o papel do saneamento na educação? Os nossos urbanistas, os primeiros urbanistas eram médicos, sanitaristas. Então, quando a gente fala de saúde, por que a gente também não traz o saneamento ali? Seriam oportunidades para educar essa população que é de gente pouco educada. E aí um terceiro ponto que eu discuto inclusive em família, qual é o papel da mídia? É dar notícia, é educar também ao dar notícia, já ouvi respostas diferentes aí. Então, como é que a gente pode aproveitar num país que tem as carências e que é justamente muitos desses números, nesses 7 anos de existência do Arco Futuro, a gente vem discutindo com surpresa. Muitas coisas começaram com intuição. Acho que foi o João Gabriel que falou de intuição, de o cheiro, que às vezes não vai para o lugar certo. A gente começou a discutir cidades e criou o Arco Futuro por causa da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, das construções e da gente não ver dados, não ver fatos, não ver números na mídia discutindo isso. Por que estão fazendo? Quem que está fazendo? Quem são os arquitetos? Quem são os urbanistas por trás? Era um fato. Era por que isso está sendo colocado para a gente e nós não sabemos ou nem temos opinião? De novo, como a questão foi falada aqui da Catalunha, o que você acha? Isso eu tive uma conversa com o velho jornalista Augusto também nesse fim de semana, e que foi uma troca. E o que você acha? Eu não acho nada em você. E é o que? Às vezes a gente precisa de dados, de fatos, para começar a pensar alguma coisa, para ter um raciocínio não passional, como o Marcelo falou. Somos passionais, é muito bonita a paixão, como às vezes a gente defende algumas bandeiras, mas muitas vezes faltam fatos e dados para corroborar com essa nossa posição. Esse fim de semana, eu vou encerrar aqui, mas são várias provocações. Eu vi uma página inteira de jornal falando sobre a concessão dos mercados. E dizia, dava uns números que
que a prefeitura estava passando. Eu não vi uma análise sobre aqueles números, eram de fato corretos ou errados, e tinha uma coluna com uma opinião de arquitetos e urbanistas dizendo: isso é muito ruim porque isso vai piorar a qualidade do produto que será ofertado. Para mim, eu falei, como assim? Mas por quê? Cadê o dado? Cadê o fato? Cadê a relação com outros mercados? Citavam o Leal, mas numa questão urbanística em Paris. Então, é isso. Por que não vem carregado de fatos? Não é a hora de educar-nos como cidadãos, em vez de falar, não, essa elite não é cidadã. Leem notícia de graça ou não querem pagar pela notícia, há menos dinheiro nesse negócio. Se há menos dinheiro nesse negócio, você demite quem ganha maiores salários e contrata gente muito mais jovem por salários menores. Isso é algo que aconteceu nesses 20 anos, creio eu, vai continuar acontecendo. Tem uma hierarquia na redação, especialmente quando as redações estão encolhendo. Se você precisa de vários jornalistas para entender, acompanhar as tabelas, jogos, processos da Lava Jato e companhia, você vai ter lá os veteranos. Jornalismo econômico, a Bolsa, as empresas, a Petrobras, você tem que ter veteranos. Aonde a mídia mais tem economizado? Na cobertura de cidade. Porque o clichê diz que para cobrir buraco de rua, para cobrir falta d'água, para cobrir diversos outros problemas, você pode ter os jornalistas mais jovens, que topam trabalhar 16 horas seguidas, que vão na enchente e vão destruir seus sapatos e por aí vai. Se você tem uma mão de obra muito jovem, ganhando muito pouco, e quando eu falo ganhando muito pouco, significa não ter muito dinheiro para livros, para viagens, para cursos. Como essas pessoas sobrecarregadas vão chegar para entrevistar o prefeito ou o especialista da Sabesp com a sua lição de casa feita? É muito mais fácil você chegar com o gravador, com o celular, e o que a fonte falar, você vai gravar tudo, chegar na redação e escreve. Não há um filtro. Esse filtro, que aliás é cada vez mais raro, está no que o jornalismo considera áreas nobres. E não é só culpa do jornalismo. De novo, o jornalismo, como negócio, depende do público, do assinante, do leitor, de quem clica. Hoje, quem banca a publicidade de jornais, revistas, são os cliques. Então, por que aparece tanto urso panda e gato nos sites dos jornais? Porque as pessoas de fato clicam a primeira foto do urso panda, vão lá e clicam. Assim, no mundo inteiro são obcecados por urso panda, é sorte da China. Então, se a nossa sociedade, se nós aqui clicamos pouco, compartilhamos menos ainda matérias de urbanismo ou matérias de arquitetura, não venham depois reclamar que, olha, a imprensa não dá atenção. Acontece o mesmo quando há um atentado. Se é um atentado em Paris ou Nova York, o número de cliques, isso é mensurável, mais gente vai, porque você esteve em Nova York a Paris, ou tem família lá, etc. Mas vocês da mídia, quando tem atentado na África, não dão a menor atenção. A sociedade dá menos atenção, porque você tem um número. Se houvesse assim, uma explosão de cliques sobre tragédias no terceiro mundo, tragédias em países pobres, a mídia iria atrás. O problema é que, ou seja, a gente está no meio de um círculo vicioso, que pode ser diferente quando você tem massa crítica. Ou seja, a revista New Yorker, lá nos Estados Unidos, tem 1 milhão de exemplares por semana, com reportagens longas, com textos aprofundados, 1 milhão por semana. A Piauí, que é uma grande revista, que a gente poderia chamar de New Yorker brasileira, tira 40 mil exemplares por mês.
Ou seja, a minoria da minoria da minoria. Então, eu estou quase aqui falando contra o meu próprio trabalho, porque eu adoro escrever de arquitetura e urbanismo, mas enquanto arquitetura e urbanismo não forem aí campeões de audiência, não esperem que a mídia vá dar muita atenção. Uma mídia que está cada vez com menos dinheiro e cada vez com profissionais com menos formação, menos salário, com um cotidiano cada vez mais sacrificado. Acho também que o urbanismo, a arquitetura, que não é um tema nobre, e aí, às vezes a pergunta é feita, por que vocês não chamam a atenção? Aqui é quase um tango, a gente não consegue, assim, a imprensa ela não é a sociedade, mas ela não consegue dançar muito longe da sociedade. Se a sociedade não vier, a imprensa também não pode ir. Muitas vezes ela vai, mas ninguém vê, ninguém clica. Então, a gente é claro que a gente tem um papel de destaque nisso, mas a gente não consegue levar sozinho o debate para outros lugares. Felizmente, é ruim, mas enfim, a gente até falava, vocês falavam na mesa anterior sobre a falta de métricas, a falta de consequências para qualificar o debate. Felizmente ou infelizmente, o Brasil chegou a certos pontos de saturação, nos quais, por mais que você não tenha uma noção muito qualificada dos problemas públicos, por mais que você more na Augusta, em Higienópolis, na Vila Madalena, o problema está batendo na tua cara de tal maneira que agora você precisa se preocupar. Agora não adianta mais você comprar o seu carro, sabe, olha, o trânsito está péssimo, ok, vou comprar um carro maior, mais confortável, com ar-condicionado melhor, e isso vai resolver o problema. Não vai resolver esse problema. Sabe assim, em 87, a Margaret Thatcher fala que não existe a política e não existe a sociedade, existem as pessoas e suas casas. Cada um cuidando de si, está tudo bem. Essa concepção liberal, ela não está mais funcionando. Assim, você não consegue mais cuidar da sua vida e se satisfazer desse jeito. Assim, 2013 não acabou. A gente falava sobre isso em uma outra conversa. 2013 não acabou. Eu espero que ele não acabe tão cedo. As pessoas estão de saco cheio de várias coisas. Elas começam a ser obrigadas a entender que parte dos problemas delas tem a ver com um negócio que elas não entenderam ainda, mas é urbanismo, é arquitetura, é saneamento. Elas às vezes não se deram conta do que elas às vezes não sabem o que fazer direito com isso, não enxergaram os canais, mas o incômodo está dado. Fica muito evidente no transporte público, que é o serviço público que você compra, bem ou mal a água, você paga. Não sei quanto eu pago de conta de luz e de água, meramente está lá, débito automático, vem uma conta, quando vem caro ou vem barato, custa meio a mesma coisa, nunca me dói pagar a conta da água e de luz, mas o transporte você tira do seu bolso, você vê a roleta. Ele não funciona na sua cara e você não tem como escapar. É aquela hora em que a falta d'água de quem mora em Paraisópolis não me incomoda, mas o trânsito ele é geral. É, de novo, a rua como espaço público. Eu acho que não é por acaso que o problema da rua se manifesta primeiro, porque esse espaço a gente tem que partilhar. Você perguntava qual é a função da imprensa, qual o papel fundamental da imprensa. Eu anotei 2, 3 coisas aqui. Uma delas é a que o João Gabriel falou mais cedo, que é qualificar o debate, é trazer melhores argumentos. Eu acho que não é, às vezes, apontar o que é certo, mas é dar evidência aos melhores argumentos a favor e contra qualquer coisa. E qualificar o debate não é só tornar esse mesmo debate melhor. Quando tem a ver com urbanismo, sobretudo, e com gestão pública, muitas vezes qualificar esse debate é mudar esse debate. Porque a gestão pública ela é formada por dezenas de ideias contraintuitivas. Você alargar avenidas produz congestionamento. Você liberar drogas faz reduzir os danos do consumo dessas drogas. Você dar saneamento melhora a educação. É tudo trocado. O senso comum ele não lida bem com o debate público. Por isso também a gente começa a ver esse esgoto brotando quando pessoas resolvem debater política pública pelo Twitter e pelo Facebook. Não é tão fácil. E aí isso é um papel nosso. Assim, tomara que elas percebam que não está dando certo isso e venham ouvir um pouco mais a mediação, venham ouvir os especialistas, venham ouvir vocês. Acho que esse é um papel da imprensa.
qualificar o debate. O segundo papel da imprensa, ele é primo do primeiro, que é produzir empatia, que é ligar pontos, é pegar aquela pessoa que está na Augusta, que está em Higienópolis, ou mesmo que está em Paraisópolis, e aproximá-la dos outros, sabe? Sim, existe gente pelada dentro de uma exposição, está tudo bem, sabe? Sim, tem homem casando com homem, está tudo bem. Eles são gente que nem vocês, eles têm direito a esse espaço também, sabe? Saiba, em Roraima ninguém tem saneamento básico, sabe? É difícil participar do debate público quando você só enxerga o seu umbigo e é formado pelos seus preconceitos. Quando a imprensa consegue levar ao outro, ela consegue qualificar o debate, ela consegue diminuir a intolerância, ela consegue resolver quase todos os problemas que a gente está vendo agora. Mas leva tempo, ela não faz isso sozinha, ela faz isso provocada, e ela não consegue se descolar muito da sociedade que a gente tem, ela é fruto dessa sociedade também. E nesse sentido, de qualificador do debate, a gente tem um dado que o Raul colocou, quer dizer, da audiência, né? No fundo, antigamente, o que é, independente do que a gente está falando de imprensa, de televisão, de jornal, de revista, o que fosse, antigamente o jornalista poderia ter um papel muito mais arrogante de saber o que colocar para a sociedade, saber como qualificar esse debate, e agora ele está diante da audiência. Antes isso era só uma coisa sensível à televisão, e hoje não mais, né? Então, no fundo, o aspecto anti-sexy total do esgoto é que distancia a pauta. Quer dizer, no fundo, uma pauta sobre esgoto deve ter audiência zero, a não ser para aquela, se estourou o cano naquela região, então, de repente, vai ter uma audiência naquela região. Mas, assim, vamos discutir o saneamento básico, as pessoas correm, né? Ninguém quer discutir. Como tornar esse assunto sexy, né? Colocando o óculos no cocô, quer dizer, é uma forma, né? Ou seja, a linguagem, aí entra o papel de como transformar o jornalismo, a linguagem do jornalismo, alguma coisa, não mais sexy, mas trazer conteúdo com qualidade, né? com qualidade na forma, né? Ou seja, na maneira de seduzir o leitor para aquele assunto, né? Quer dizer, no fundo aí, por isso o sucesso da New Yorker, quer dizer, no fundo são grandes textos, são textos longos, profundos, que impõem ao jornalista muito tempo de apuração, milhares de entrevistas, etc. e tal, mas a forma é muito sedutora, quer dizer, você começa a ler, se você se interessar minimamente por aquele assunto, você chega ao final. Se você, hoje em dia, com o número de caracteres que a gente vai se acostumando com a internet, com poucos caracteres, quem lê uma matéria de 10 páginas, ou seja, há uma imposição ao jornalismo de se reinventar nesse sentido, né, de conseguir trazer assuntos que podem ser ásperos de maneira mais interessante, e por isso o interesse desses vídeos que vocês estão fazendo, né? Mas, obviamente, voltando aqui à nossa questão da urbanidade, o jornalismo ele está acostumado às questões da pauta do dia, né? Então é muito mais sedutor e vai dar muito mais clique a gente saber que o prefeito foi trabalhar de ônibus e voltou de carro, do que a gente ver, de que a gente analisar profundamente o projeto que ele está apresentando para o centro da cidade. Nós estamos num mundo com 7 bilhões de pessoas, um Brasil com 220 milhões de habitantes, 90% dessas pessoas vivendo em cidades, né? E a gente tem uma série de temas que são relevantes, que são característicos disso, de cidades, né? Os estados são ficções, são linhas imaginárias para que pudesse ser organizado, enfim, o nosso país, mas os estados são linhas imaginárias, a União, o governo federal é um ente também ficcional, o que existe efetivamente são as cidades, né? E a gente percebe, ainda mais no ano que vem vai ter todo um processo eleitoral, e não é o processo eleitoral das cidades, não são as eleições municipais, são as eleições estaduais e federais, né? Então, eu acho que é muito preocupante como é que a gente pode discutir temas que são muito próximos da vida das pessoas,
numa eleição que não tem nada a ver, a princípio, com essa rotina diária das pessoas, né? Como fazer essa conexão? Nós temos cidades brasileiras que estão entre as mais violentas do mundo. Nós temos índices de saneamento, como já foi falado aqui, realmente assustadores, e que tem toda uma dificuldade, né? Os projetos que existem também, é importante fazer esse reconhecimento, os projetos de saneamento que existem também porque houve uma pressão em algum momento da mídia. O projeto Tietê, ele nasceu, não sei se todo mundo aqui se lembra, mas o projeto de despoluição do Tietê nasceu quando descobriram que tinha um jacaré nadando no rio Tietê aqui em São Paulo. Fizeram uma foto, fizeram um concurso para escolher o nome desse jacaré, o nome do jacaré virou Teimoso. Isso na capa na época acho que era o Estadão que noticiou, isso teve uma repercussão enorme. Enfim, na eleição logo em seguida surge o projeto de despoluição do Tietê, porque, enfim, todo mundo estava ali com dó do jacaré e ninguém pensando em todas as outras consequências desse esgoto que vai para o interior, né? Então, assim, como a gente pode talvez conectar isso, essa questão da violência que só surge nas notícias quando você tem uma chacina, uma situação como a do Morro do Rio, a questão do saneamento, a questão da mobilidade, que passou por uma transformação enorme, muito rápido. Até 10 anos atrás, ninguém sabia o que era mobilidade, as pessoas falavam trânsito. O problema era só a questão do trânsito do carro. Passou a discutir mobilidade. Depois passou a discutir calçada, mas a calçada para o deficiente, não era calçada para o caminhante, era para o deficiente, não era para o cadeirante. E, de repente, agora se discute uma palavra mais nova ainda, caminhabilidade, né? Então, as coisas estão avançando, mas eu acho que a gente tem essa dificuldade de, talvez, discutir os assuntos locais que estão próximos da vida das pessoas e, talvez, você vai ter que usar de a criatividade. Se o problema é as pessoas terem vontade de ler sobre determinado assunto e que mobiliza a vida das próprias pessoas, eu acho que tem que usar da criatividade. A sociedade está mudando a uma velocidade muito maior que os nossos políticos, especialmente aí no momento aí que boa parte dos nossos partidos está completamente esclerosada. Mas vocês percebem que com o Uber, menos gente está saindo de carro, de casa, e usa o Uber para fazer viagens curtas. Mais gente está andando, e também não apenas por uma questão de saúde ou porque é cool, mas no momento em que o trabalho está mudando, ou seja, os nossos pais e avós tinham o mesmo emprego por 20, 30 anos, moravam perto do seu trabalho, desenhavam a sua vida em relação aí a uma geografia pré-determinada. Muita gente hoje, de 30 anos, de 25, de 20, não tem o menor interesse de ter um emprego para o resto da vida, mas mesmo que quisesse, talvez não encontre. Mas quando você tem freelas, jobs, projetos que vão mudando de bairro e que vão mudando de cliente e que você cria sócios a todo momento, você prefere se encontrar com os seus colegas num café na esquina. Não é grande empresa fora da cidade, na rodovia X, que você vai todo dia. Então, se você precisa ter mais mobilidade, você vai querer um lugar que seja mais denso, que tenha um café na esquina. A gente conhece vários bairros de São Paulo, inclusive os ricos, que não tem café na esquina. Ou seja, os jovens desses bairros, quando se emancipam, eles vão para bairros muito diferentes do que os pais buscavam quando se casaram. Era o simples fato da sociedade hoje, as pessoas se casarem muito mais tarde, terem filhos muito mais tarde, você tem uma sociabilidade diária muito maior. Você tem aí uma multidão de gente de 30 anos, 35, que não está casada e que sai quase todo dia. Pensa aí na São Paulo de 20 a 30 anos, esse universo era muito menor. Então, acho que a sociedade, ela já está mostrando que a ficha caiu. Quando o Minhocão lota, seja domingo, seja sábado à tarde, a Praça Roosevelt, a Paulista, é algo que
ninguém mediu, a mídia não descobriu isso, todo mundo se surpreendeu com essa mudança. Mas eu lembro até quando o José Serra criticou o fechamento da Paulista. Ali era evidente o envelhecimento da visão dele sobre a cidade. Então, pensando nisso, a grande questão é, os partidos políticos que estão aí se desmoronando, as novas lideranças, vão entender essa demografia? Quando você fala acelera carro, quando as marginais são ampliadas, ainda há um Brasil que aplaude, que acha que mais pista, ou mais túnel, ou mais viaduto é melhor. Especialmente quando você sai de São Paulo, você vê hoje as cidades do Norte e Nordeste repetindo todos os erros que São Paulo já cometeu. Isso é dramático. Ou seja, não é apenas que o leitor brasileiro não tem acesso ao que acontece no mundo. A mídia brasileira não está cobrindo esse Brasil fora de São Paulo. E esse é um grande problema, porque você vê o prefeito de qualquer capital nordestina, se vocês têm visitado, vai ver que tem o viaduto, o túnel, os subúrbios, os condomínios fechados. Ou seja, Alphaville, que surgiu nos anos 70, está se replicando agora. Ou seja, a Alphaville original está em crise, aqueles prédios de escritórios imensos que foram construídos em Alphaville, metade está vazio, e não só pela crise econômica, ou seja, o mundo mudou e quem construiu esses prédios não percebeu a tempo, mas a gente no resto do Brasil ainda está fazendo essa São Paulo de alguma maneira equivocada. Então, a distância entre política e sociedade está em vários níveis, mas também em relação à cidade. Ou seja, se a gente ainda tem políticos bem-sucedidos que acham que carro tem que andar rápido, que tem que fazer mais pista, que transporte público não é tão importante, vai ser muito difícil. Se tem políticas federais apoiando a produção de carros e a venda de carros, o crédito de carro, isso é ontem. Ou seja, essa desconexão, eu ainda não sei como a mídia vai conseguir influenciar, mas claramente a sociedade está muito mais rápida, está muito mais esperta em perceber que cidade ela quer. O problema são os nossos formadores de opinião, os nossos gestores, que, como em várias outras áreas, estão num delay enorme. Me parece que da política não vem a solução para a cidade. Quer dizer, no fundo, a gente tem, de um lado, vamos chamar o PSDB, que também aumentou a marginal, que incentiva a velocidade, etc. e tal, e o PT, do outro lado, também estimulando a construção de Minha Casa Minha Vida na periferia. Ou seja, essas duas cidades são as cidades que é a mesma, que é a cidade que a gente vive. Quer dizer, a cidade produzida pela política e pela elite é essa que está aí. Então, esse desafio da mudança é muito complicado, e também dizer que também a imprensa é responsável por não abrir os olhos de todos ao que está acontecendo também não me parece justo, né? De um lado, agora entrando no tema da verticalização, se uma cidade vertical é melhor ou não, e o porquê dessa resistência, me parece muito mais fácil de entender para qualquer um, né, que você não morar num lugar mais verde, com menos prédio, é mais humano, vamos chamar assim, né? E é difícil entender que uma cidade com muitos prédios, com muitos andares, vai ser melhor, né? Isso é uma imagem difícil até mesmo para um arquiteto. O Raul mesmo coloca no livro que os arquitetos historicamente foram a favor de diminuir a densidade de São Paulo. Quer dizer, então, não confiem sempre nos especialistas, tá? Então, é o que falou a Marisa. Cuidado com quem é o especialista que você está escutando. E aí entra um ponto muito importante nessa questão, que é a linguagem do jornalismo, mas agora jogado no desenho. Uma cidade densa,
mal desenhada é horrível. Ela economicamente é viável, mas é muito pior do que uma cidade que não é densa. Então, por isso que é difícil entender. É difícil imaginar, e aí é necessário o desenho arquitetônico. Quer dizer, no fundo, uma vez eu fiz uma conta numa dessas rabos de foguete que a Folha me pediu, dizendo justamente essa questão, e eu fiz a seguinte conta rápida no papel e publiquei isso, o especialista falando. Não é? São Paulo inteirinha caberia, no modelo do Copan, em 6 Ibirapueras. Quer dizer, a gente imaginar isso, você fala, nossa, e aí você imagina a infraestrutura que a gente construiu toda, a gente teria metrô a cada meio metro, teria, né, Wi-Fi na cidade inteira de graça, etc, etc. Mas uma cidade de 6 Ibirapueras densa como o Copan, mal desenhada, ia ser Blade Runner, é um inferno. Não é? Talvez com 12 Ibirapueras, deixando 6 vazios, ficaria melhor, mas aí o quê? Começa o desenho. Aí começa o trabalho dos arquitetos e dos urbanistas. Então, e não é só porque tem um arquiteto urbanista trabalhando que também vai ser bom, também não, né, como também se é porque tem um jornalista escrevendo que vai ser bom. Ou seja, as coisas não são tão fáceis como parecem, os desafios são enormes. O adensamento urbano, a saturação de certas soluções de cidades como São Paulo tornam a gente mais atento a soluções e também acabam diluindo certos consensos. Em linhas gerais, o adensamento urbano é melhor do que a política atual, que tinha ela uma razão de você espalhar, porque numa certa hora a cidade densa que já existiu, ela era sinônimo de doença também, a propagação da doença, a cidade densa era insalubre, aí você cria a cidade espraiada, com jardins, e ela traz ela própria outros problemas. Hoje, a gente está em torno de certos consensos, a ocupação dos espaços públicos. Eles trazem também, e trarão, conforme a sociedade começar a entender onde ela está indo, trarão novas fissuras. Por exemplo, essa. A gente teve debate sobre mudar gabarito de certos bairros. Sabe? A Vila Madalena adora falar de uma cidade mais moderna, mais antenada, mas pensa em dobrar o gabarito. Isso diminui os deslocamentos. Isso tira a gente dos subúrbios para perto da cidade, para perto do metrô, para perto do equipamento público. As pessoas ainda não encontraram coerência em certos discursos. E a gente vai precisar, vai ser novamente convidado a esse debate sobre o que é que cidade a gente quer ter. Até na primeira mesa falaram, a imprensa não propõe a cidade que a gente quer ter. Não existe resposta pronta. E, aliás, essa resposta embute perguntas muito desagradáveis, como essa. Assim, uma cidade modelo é Hong Kong. Você não se desloca mais de 5 km a lugar nenhum. O meio de transporte mais usado é o elevador. Queremos essa cidade? Ela se parece com um Blade Runner. Se ela for mal feita, ela leva a um Blade Runner, de chuva ácida, sem insolação. Não é fácil, a gente só está mergulhando mais e mais no problema. Só que a gente tem que fazer isso, a gente está avançando. Não parece, é feio, está doloroso esse debate todo na rua, mas é para lá que a gente avança. A gente vai ter que lidar com outras questões e que bom que a gente tem lugares para debater isso. Poderiam ter mais 2, 3 mesas, né? A questão dos arquitetos, urbanistas, o desenho, onde estão os economistas, os advogados, a sociedade civil de serviços, nessa discussão que faz a cidade. A questão do espaço público como um espaço de todos. Não a gente parar de defender nossos pequenos privilégios e como é que olhar a cidade como espaço de todos, inclusivos, tem tudo isso. Mas estamos sentados aqui, a velha mídia. Nós aqui, Tomás, eu, a Bey, nós somos editores, mais velho impossível, nós fazemos livros, né? Aqui você tem o Serapião, que tem uma revista de nicho dedicada, etc. Temos 2 mídias tradicionais, a revista semanal, do jornal diário, que falam com o país inteiro, apesar de estarem localizados em São Paulo, falam com o país inteiro. E tem toda uma nova mídia aí,
E tem a questão das paixões que essa mídia traz, porque não tem uma curadoria, não tem editores, não tem uma seleção, grupos que vão se subdividindo ad eterno, e bandeiras que cada vez gritam mais, entram. Às vezes não é exatamente o problema daquela bandeira, mas entram em discussão, estamos discutindo água entre as feministas. O que é maior? O que atinge mais pessoas? É a questão da água ou a questão feminina na água? Então, vamos entender o momento de gritar, etc. Qual é o nosso papel como mídia tradicional de assegurar racionalidade nos debates e não a paixão? E trazer essa resposta para o espaço público de todos. Todos têm direito de falar, todos têm direito de trocar ideias, mas não de gritar, não tentar obliterar o outro. Como é que vocês veem aí? A gente, infelizmente, vai ter que encerrar o nosso debate aqui hoje. Espero poder fazer mais com vocês, mas queria ouvir a opinião. Bom, a imprensa, ela nasce de um jeito muito parecido com o que a gente vê hoje nas redes sociais e na própria sociedade. Ela nasce partidária, ela nasce com bandeiras específicas, ela nasce parcial, ela nasce sem moderação, para cumprir o papel de mediadora. João Gabriel falava isso na primeira mesa. A mídia e mediação não são palavras parecidas por acaso. Assim, acho que a grande imprensa que está numa crise profunda, talvez mais do que as próprias cidades, como o Serapio disse, ela se faz necessária, será necessária, talvez com outro nome, talvez de outro jeito, mas ela sempre será necessária, porque você olha para essas vozes que hoje estão mais estruturadas, estão com um alcance mais longo, estão com um poder de argumentação melhor, muitas vezes com a produção de dados mais qualificada, isso é bom, mas elas sozinhas, elas não são a sociedade. É um pouco o papel do gestor público também, é olhar aquelas urgências, aquelas demandas e escolher quais delas devem ser tratadas em primeiro lugar, com maior atenção, ponderar todas as vozes e comunicar por que aquela escolha está sendo feita. A grande imprensa faz escolhas. A média e a pequena imprensa não são obrigadas a fazer essas escolhas. E isso é frustrante, é intrinsecamente frustrante para quem faz e para quem consome. Mas ela é necessária à democracia. Da mesma maneira como a gente também hoje tem várias frustrações a respeito do prefeito, do governador, do presidente, e eles são necessários à democracia. Alguém tem que tomar certas decisões, alguém tem que fazer escolhas. A gente faz, eles fazem também. Eu passei 20 anos escrevendo sobre temas sérios, política internacional, economia internacional. Então você pode escrever de arquitetura e urbanismo para se brincar um pouco. É algo que é o meu cotidiano, ter que explicar por que a arquitetura e por que o urbanismo são importantes. A minha sugestão, já que há poucos jornalistas na plateia, ou seja, é uma plateia de leitores, imagino, a gente tem que ler mais. Ler mais. Ou seja, se a nova mídia for o Facebook e o Google, e se a nossa dieta informativa se restringir a manchetes, e manchete que ninguém lê, a sociedade vai piorar muito mais. Assim, se é ruim hoje, vai ser muito pior. Vai ser ainda mais superficial, mais desinformada e mais histérica sobre o que não é importante. Eu falo de ler mais, ler de fato, ou seja, quando você clica, não é debater o título, que a grande maioria faz. Não debate o título. Leia até para discordar, para gritar, para fazer uma guerra no almoço de domingo com os parentes. Faz parte, mas tem que ler. A gente lê muito pouco. Eu escrevi um livro agora, o São Paulo nas Alturas. É engraçado que muita gente fala assim, comprei teu livro. Que é assim, uma espécie de comprei teu livro. E a minha reação, claro, primeiro eu agradeço, mas a minha reação é assim,
leia. Leia. Assim, será um fracasso total se as pessoas só comprarem o livro. Isso se aplica à mídia. Eu lembro, eu fui correspondente na China por 3 anos. E eu lembro que eu precisava, não estou brincando, convencer diariamente os meus editores que a China era importante. A mídia não acha a China importante, tanto que não existe nenhum correspondente hoje brasileiro na China. A academia brasileira não acha a China importante. Não há centros de estudos sobre a China, nem na USP, nem na Unicamp, nem na UFRJ. Imagine então um empresariado brasileiro que conhece a China. Imagine aí as ONGs brasileiras que conhecem a China. Ou seja, se a China não consegue entrar no cardápio, ou se quando a gente publica uma reportagem sobre a China, pouquíssima gente clica, vai ser muito difícil a gente esperar que essa mídia melhore. Eu acho que o Facebook e o Google, que além de tudo ficam com o grosso do dinheiro da publicidade da mídia, ou seja, eles não produzem conteúdo, mas ganham o dinheiro do conteúdo. E se você está se viciando em ler manchetes que só os seus amigos compartilharam, ou seja, gente que pensa exatamente como você compartilhou, você não está aprendendo mais. Você não está se confrontando com assuntos que você nunca pensou que fossem importantes, ou com pontos de vista que talvez você discorde no início, mas é um belo exercício democrático se colocar no lugar do outro. Eu acho que, nesse aspecto, se a mídia conseguir entrevistar gente que tem aí visões que nos desafiem, mas que as pessoas leiam, a gente vai estar criando aí uma sociedade bastante melhor, mais plural e menos histérica. Mas eu sou bastante pessimista quanto a isso. Obrigado.